Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos fazendo joias espirituais da semana 4 a 10 de setembro. Então, fique conosco e vamos entender melhor alguns pontos da palavra de Deus. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que possamos sempre ter o desejo de fazer a vontade de Jeová. Vamos juntos agora encontrar algumas joias espirituais do nosso livro, da Bíblia, a Palavra de Deus, que estamos em Esther, capítulo 1 e capítulo 2. Para iniciarmos, vamos fazer a leitura de Esther 2:5, que aparece em nossa apostila, que diz assim: Havia na fortaleza, em Susã, um judeu chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, benjaminita. Então a pergunta: que provas parecem confirmar que Mordecai realmente existiu? Então a revista Sentinela de 2022, do 11, página 31, parágrafo 3 ao 6, traz ali alguns detalhes interessantes. Então podemos responder da seguinte maneira: alguns achados mostram que realmente Mordecai ele existiu. Por exemplo, numa tabuinha achada em Persépolis, menciona um homem chamado Marduca, que servia como secretário do rei no palácio de Susa, durante o reinado de Xerxes I. E uma dessas tabuinhas descreve Marduca como tradutor. Então isso está de acordo com a descrição que a Bíblia fala de Mordecai. Então esses achados comprovam que realmente Marduca e Mordecai são a mesma pessoa. A segunda pergunta: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? No capítulo 1, o versículo 10, diz assim: No sétimo dia, quando o coração do rei estava alegre por causa do vinho, ele ordenou. Então percebemos aqui nesse versículo que o rei ele se excedeu depois de tomar alguns vinhos e deu uma ordem. E essa ordem ela não foi cumprida. Então a lição para nós, o ponto interessante aqui é: se nós não temos controle de bebida alcoólica, não beba. A palavra de Deus ela não condena, ela condena a embriaguez. Mas se você até mesmo tomando pouca bebida, você já fica descontrolada, é melhor não tomar. Porque às vezes nós podemos tomar atitude ou falar algo que possa ocasionar problemas futuros, assim como aconteceu aqui nessa situação. Então, tenha cautela com bebidas alcoólicas. Ainda no capítulo 1, versículo 11, nos mostra a consequência disso. Diz assim: que trouxessem à presença do rei a rainha Vaste usando o turbante real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, pois ela era muito bela. Então esse versículo mostra que o rei, após se exceder, ele mandou trazer a rainha para que outros pudessem ver, ou ele quis mostrar o que ele tinha, que era sua rainha, e ela não veio. Lição para nós: não force ninguém a nada. Pois quando fazemos isso, a pessoa ela não vai fazer de coração, mas vai fazer obrigado e nunca será bem feito. Então, se você tem autoridade, se você exerce algum tipo de liderança, não force ninguém a fazer nada. Mostre pelo seu exemplo o que a pessoa ela precisa fazer, pois assim ela fará de bom grado e com certeza não passará por essa situação que o rei passou na frente dos príncipes e também do povo. Agora, lá no capítulo 2, nós podemos fazer a leitura do versículo 1, que diz assim: Depois desses acontecimentos, quando o rei Assuero já havia se acalmado do seu furor, então esse versículo nos mostra que ele tomou uma atitude enquanto ele estava furioso e depois se acalmou. Isso nos ensina a lição para nós que nós não devemos tomar nenhuma atitude quando estamos com raiva, pois com certeza não será a melhor atitude a ser feita. Nós sempre iremos nos arrepender.
Então, quando você fizer alguma coisa e na hora da raiva tentar resolver, esquece. Tem que se acalmar, ore a Jeová, medite na palavra de Deus, para que assim você possa tomar uma boa decisão e depois não venha se arrepender. Ainda no capítulo 2, lá no versículo 20, parte B, diz assim: Ester continuava a obedecer às instruções de Mordecai, assim como fazia quando estava aos cuidados dele. Então esse texto nos mostra que Ester, mesmo estando longe de Mordecai, ela fazia aquilo que foi e era orientado. Lição para nós: nós devemos sempre fazer, principalmente os filhos, obedecer sempre os pais, mesmo quando não está em sua presença. Então, se os teus pais te ensinam a fazer certa coisa, faça isso na frente dele e também longe deles, para que assim você possa continuar refletindo o Deus que você serve. Então, jamais desobedeça as instruções que lhes são lhe dadas, pois quando fazemos isso, não estamos agradando o coração de Jeová. Ainda no capítulo 2, o último versículo 23, diz assim: O assunto foi investigado e comprovado, de modo que os 2 homens foram pendurados no madeiro, e tudo isso foi escrito perante o rei no livro dos registros históricos. Então esse versículo mostra que um assunto ele foi investigado e comprovado. Esse texto nos mostra que todo o assunto, quando é trazido à tona para os anciãos, eles devem ser investigado e comprovado, para que assim eles possam tomar uma decisão pautada na palavra de Deus. Então, anciãos, quando vocês têm um assunto em mãos que é trazido ou trago para vocês por determinada pessoa, ou que vocês ficam sabendo, vocês devem investigar os 2 lados da história, aquilo que foi dito e aquilo que é verdade ou não, para que assim vocês possam tomar uma boa decisão baseada na palavra de Deus. Pois lembre-se, vocês estão lidando com ovelhas de Jeová, elas não são suas. Então trate delas como sabendo que o dono voltará e cobrará de vocês aos seus cuidados. Então, sempre investigue, comprove, para que assim você possa tomar uma boa decisão. Meus queridos irmãos e amigos, é claro que existe outras joias espirituais. Como sempre digo, se você encontrou algo interessante, deixe lá nos comentários, que tenho certeza que ajudará seus irmãos. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.